E ia Jesus ensinando e pregando o Evangelho do Reino. Ouça os ensinos da Palavra de Deus, com o pastor Cirlei Santos. Evangelho de São Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18. Encontraram? Está escrito assim, ó. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E tu, Pedro, não é? E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado aonde? Nos céus. Pedro recebe uma bênção fora do comum. Jesus olha para Pedro e diz: tu és Petros, tu és uma pequena pedra, e sobre esta confissão que você está fazendo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você acredita que esta é uma confissão poderosa de Pedro e uma afirmação forte de Jesus? Olha só, o diabo não pode prevalecer contra a igreja de Cristo, amém? Jesus disse, as portas do inferno não. Ele é enfático, diz, não há possibilidades. Não tem como, Jesus está dizendo, é impossível os portais do inferno prevalecer contra a minha igreja. Olha só, isso é muito forte. O diabo não pode destruir quem é a igreja de Jesus. As portas do inferno não podem entrar na vida daqueles que são igreja de Cristo. Eu vou ler de novo, olha só. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei, Jesus disse, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado aonde? Nos céus. Você vai ter uma autoridade, Pedro, extraordinária. Eu leio agora o versículo 18 e você repete comigo no bom som em alta voz. Vamos lá. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Hoje você vai aprender como essas portas mantêm-se fechadas e o diabo não vai ter mais domínio, poder, autoridade sobre a tua vida. Você crê que esta palavra que Jesus disse a Pedro é a mais pura verdade em Cristo Jesus? Quem crê nisso? Então você que quer nessa profissão de fé de Pedro, abre as tuas mãos agora, bem mesmo, e a tua boca, e você vai dar a tua melhor salva de palmas então, para essa profissão de fé do apóstolo Pedro, e desta afirmativa do Senhor Jesus. Vai dizer o Senhor, eu também quero ser uma igreja forte. Vai dizer o Senhor, eu quero ser uma igreja poderosa. Vai dizer o Senhor, eu não quero que o diabo prevaleça na minha vida. Isso, então abre a tua boca e dá glória. Abre a boca e diga glória, 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 glória. Isso, vai aplaudindo você que é igreja. Isso, você que é chamada igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Aplaude e diga glória, glória, glória. Vai dizendo, Senhor, eu quero viver firme na tua presença. Eu quero vencer as forças do inferno. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, mas em nome do teu Filho Jesus Cristo, neste momento quero ouvir a tua voz. E a tua igreja quer ouvir o teu Espírito Santo. Ninguém saiu de casa para ouvir o homem falar, mas o teu Espírito Santo dá promessa. Então tome o teu lugar de honra neste altar. Tome a vida do pregador, tome a vida do mensageiro. Que eu diminua, que eu desapareça. O homem não precisa aparecer, mas o teu Espírito Santo em que me habita, fale com cada vida, fale com cada pessoa, para que os portais do inferno não prevaleça contra
esta igreja e contra este povo, e envia a tua palavra com virtude, poder e autoridade, e que esta palavra faça nova todas as coisas, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Diga glória a Deus. Pode se sentar por gentileza. Jesus, ele vai fazer uma pergunta aos seus discípulos, porque o povo está em dúvida de quem é realmente Jesus. Uns diz, é o filho do carpinteiro. Conhecemos ele, conhecemos sua mãe e os seus irmãos. É um simples carpinteiro. Herdou a carpintaria de seu pai e está dando continuidade nos negócios da família. É o filho do carpinteiro. Outros não, é o Galileu. É o que nasceu em Nazaré. E ele está sendo um instrumento de Deus para realizar esses sinais e essas maravilhas que vocês estão vendo. Outros diziam, não, que é isso? Ele não é um simples carpinteiro, ele não é um simples curandeiro e fazedor de milagres. Não, ele é um dos profetas. Um dos profetas deve ter ressurgido, porque ninguém pode fazer coisas como este homem faz, e pregar como ele prega. Ele traz os mistérios do reino dos céus que nós nunca ouvimos e nos ensina por parábolas. É até difícil compreender às vezes o que ele fala, porque ele fala por mistérios, não fala claramente. E aí outros diziam, que é isso? Não é um dos profetas, esse daí deve ser o João Batista. Esse deve ser João Batista que ressuscitou, ressurgiu dentre os mortos. E surgiu agora com mais poder do que antes. Porque o João Batista, ele só pregava. Mas agora esse daí prega, cura os enfermos. E os demônios, quando o vê, ficam apavorados. Ficam com medo. E exclamam em alta voz quando o vê. Os espíritos imundos sentem pavor quando ver. Deve ser João Batista que voltou com uma unção poderosa. E aí Jesus, sabendo que este é o pensamento do povo, é o povo que pensa assim. E não é somente naquele tempo, nos dias de hoje também, muitos têm Jesus como um grande homem, fazedor de milagres. Poxa, você tem que conhecer Jesus. Jesus, ele cura. Jesus, ele liberta. O dia que você encontrar com Jesus, a sua vida muda. Olha, é fantástico esse Jesus. Então as pessoas apontam para um Jesus curandeiro, que cura. Um Jesus que realiza sinais, milagres e maravilhas. Então as pessoas acabam apontando para esse Jesus. O povo, outros acabam crendo, não, de fato esse Jesus, olha, foi um grande homem. Pregou muito. A sua filosofia de vida é impressionante. Olha, ele é comparado até, vamos compará-lo. Esse Jesus, as pessoas acabam comparando, parece Buda, o iluminado, cheio de conhecimento. Olha, você tem que ver. Por exemplo, o islamismo tem Jesus como um grande profeta. O islamismo respeita Jesus, mas não crê que Jesus é o Salvador. Eles não acreditam nisso. Eles acreditam em Alá, eles acreditam em Maomé, que é o maior profeta que já existiu, que é Muhammad, Maomé, e o Deus de Abraão e o Deus de Ismael. Não o Deus de Isaac, o Deus de Ismael e o Deus de Maomé. Porém, eles têm Jesus como um grande profeta. Respeitam Jesus como um profeta. E o Corão cita Jesus também como um grande profeta. Um grande homem que ensinou o povo, que instruiu. Assim também é o pensamento dos judeus acerca de Jesus nos dias de hoje. O povo judeu não crê em Jesus como Messias, o Redentor. Pelo contrário, eles acreditam que Jesus foi um grande homem
um grande, justo ser humano que viveu nos dias anteriores a esta geração e que agiu de generosidade, foi justo com o pobre, foi justo com o necessitado, foi justo com o aflito. Então eles acabam tendo Jesus, inclusive, como um grande homem. Um grande homem. E esta era a concepção do povo. Igualar Jesus aos seres humanos dessa terra. Então eles igualavam Jesus, dizendo: Jesus é um profeta, Jesus, ele é um curandeiro, Jesus é um fazedor de milagres, Jesus é alguém justo. Então eles comparavam a natureza de Cristo com a natureza terrena desses homens. Mas Jesus estava muito mais elevado do que qualquer ser humano aqui nessa terra. Mas as pessoas viam como um ser humano comum, natural. E aí foi quando Jesus pergunta aos seus discípulos: e vocês? Que realmente pensa quem eu sou? O que vocês realmente dentro de si, olhando para mim, como vocês me veem? Vocês me veem como o povo me vê? Vocês me veem como a população está me vendo? Como os demais me qualificam? Como vocês me qualificam? Como um homem, um profeta, um homem bom? Qual é o pensamento de vocês? Jesus pergunta isso para o grupo dos 12. E nenhum dos 12, logo de cara, quis abertamente dizer alguma coisa. Porque talvez cada um deles tinha uma percepção acerca de Jesus. No caso, por exemplo, um dos discípulos de Jesus, Judas Iscariotes, talvez pensava que Jesus seria um revolucionário, que iria libertar Israel fisicamente. Simão Zelote, que era um terrorista da época, o grupo dos Zelotes era um grupo revolucionário que combatia contra o Império Romano, que não aceitava a nação ser escravizada pela nação romana. Então esse Simão Zelote fazia parte de um grupo de Zelote, que eram pessoas extremistas. Eles eram praticamente terroristas naquele tempo. Eles armavam ciladas e armavam montim contra o Império. E esse Simão Zelote, que é um dos 12, ele se converte a Cristo. E talvez dentro dele ele pense também: olha, esse Jesus aí deve ser um guerrilheiro. Ele vai a qualquer momento ajuntar um grande número de homens, e nós vamos fazer um montim, e vamos expulsar o exército romano, e nós vamos se apoderar de Jerusalém, e ele vai ser o rei. Então, talvez Simão Zelote não quis dizer: tu és um guerrilheiro, tu és um miliciano, tu está arrumando gente para poder criar um montim futuramente. Então, Simão Zelote, com a concepção talvez dele, do que ele aprendeu e do que ele tinha, ele guardou para si. Talvez Judas também, como era da Judéia, e esperava o Messias físico, que iria criar uma revolução também, e expulsar os romanos, talvez Judas disse: é melhor ficar quieto também. Mateus deve ter dito: eu não vou falar nada, ele deve ser somente um homem justo, eu era ladrão, eu era um publicano, eu era cobrador de imposto, eu era funcionário do império, eu era um funcionário público e ele foi e me perdoou, deve ser um homem bom. Então nenhum dos 12, logo de cara, quis falar quem é Jesus. Mas aí Pedro, não se aguentando, Pedro vai olhar para Jesus e vai dar a definição que ele está sentindo naquele momento de Jesus. Pedro, ele vai olhar para Jesus e vai abrir a boca do que ele realmente está sentindo, do que algo que brotou dentro dele, que não vem da natureza dele, não é dele. O que ele vai falar acerca de Jesus não procede da carne e não procede do sangue, da natureza terrena, o que Pedro vai dizer. Porque os outros estão todos ali naquela mesma expectativa, cada um com a sua ideia acerca de Jesus. Talvez como você está aqui, talvez você tenha um Jesus para você de um jeito. Talvez você pense: não, Jesus é um homem bom, Jesus foi um grande profeta, é um profeta, Jesus é generoso. Talvez você pense em Jesus de várias formas. Mas Jesus, ele quer saber a definição real de cada ser humano, de quando olha para ele e tem ele como o quê? E essa é a expectativa de Jesus do que vai sair da boca daqueles discípulos que estão seguindo a ele. Porque o povo já tem a sua ideia.
E não é a ideia correta. Jesus não achou na ideia do povo a confissão verdadeira que ele esperava. Então ele espera que dos 12 alguém vai ter algum esclarecimento e vai lhe dar uma resposta. E aí Pedro olhando e recebe a revelação dentro dele. Pedro recebe a visão de quem é aquele Galileu sem aparência, sem formosura nenhuma para que desejássemos, homem cansado, experimentado nos trabalhos, homem de dores, um sofredor. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. E Pedro olhou para ele, no fundo, Pedro olhou e disse: olha, é algo que está dentro de mim, é algo que brotou aqui agora, que eu comecei a te observar bem. Olha, talvez o povo pense muita coisa acerca do Senhor, mestre, mas eu tenho que dizer o que está aqui dentro de mim, e isso está queimando dentro de mim, e a minha boca está coçando para falar. E Pedro nunca teve medo de errar. Pedro sempre afoito e com vontade de agradar o mestre, na sua forma excessiva de querer fazer bem a vontade do mestre, e aquilo queimando dentro dele, aquilo ardendo no seu coração e querendo sair pela boca. Pedro disse: é melhor correr o risco e vou dizer o que está dentro de mim. Pedro olha para o mestre e diz: tu és o Cristo, tu és o Messias que nós estamos esperando. Tu és aquele de quem as profecias estão dizendo. Tu és aquele a quem nós ouvimos desde pequeno falar que viria neste mundo. Tu és aquele que nasceria na cidade de Belém. Tu és aquele que nasceria da linhagem de Davi. Tu és o Redentor de Israel. Tu és aquele que vai perdoar os nossos pecados. Tu és aquele que vai nos remir. Porque quando Pedro diz: tu és o Messias, tu és o Cristo, Pedro está dizendo: tu és aquele que foi prometido lá no jardim do Éden. Tu és aquele que é antes da fundação do mundo. Tu és aquele que é antes de todas as coisas. Tu és o Cristo, e não somente qualquer Messias, mas tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o legítimo, tu és o verdadeiro. Nós não precisamos esperar outro. Tu és aquele que havia de vir. E Pedro tem esta revelação. Pedro tem esta profundidade de quem é Jesus. Pedro, ele não está no superficial da sua fé. Pedro mergulhou nas profundezas de Deus. Pedro teve a revelação dos mistérios. Pela primeira vez, Pedro abriu as portas do reino dos céus. Pedro, ele entrou no reino dos céus e conheceu os mistérios do reino. Pedro encontrou o segredo, a chave. Preste atenção nisso. Por quê? Toda porta, para se entrar, tem uma chave. Tem uma chave. E esta chave, ela é combinada com o segredo da fechadura da porta. E você só pode abrir a porta se o segredo for combinado com o quê? Com a fechadura. Por exemplo, o segredo da tua porta não é o mesmo segredo da minha porta. Não é. Se você pegar a chave da tua casa e for lá na minha, a chave talvez é até diferente. Porque o segredo é diferente. O segredo não é o mesmo. Por exemplo, você tem uma chave que é tetra. Se você colocar numa chave comum, não entra, porque o buraco da fechadura não é compatível. Não dá nem acesso à fechadura. Por exemplo, tem fechadura que se você colocar a chave, até entra no segredo. Mas quando você gira, não abre, porque o segredo não é o mesmo. E todo segredo, ele é um mistério que tem que ser desvendado. Se não for desvendado, não pode abrir. Não tem acesso, não tem entrada para dentro. Porque toda porta dá acesso a alguma coisa. E todo lugar que você for neste mundo, você tem que passar por uma porta. Se você entra aqui na igreja, você tem que passar por uma porta. Se você entra no ônibus, você tem que passar por uma porta.
Se você vai para o teu trabalho, você entra numa porta. Então todos os nossos caminhos têm portas. Porém essas portas, se não tiver com um verdadeiro segredo, por mais que você tenha a chave, ela não abre. Por mais que você tenha a chave, se a chave não combina com o segredo da fechadura, a porta não se abre. Então Pedro, quando ele diz que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro, ele entra nos mistérios do reino. Pedro, ele acessa o segredo para as portas se abrir. Por que Jesus Cristo disse no Evangelho de São João? Eu sou o quê? A porta. Então quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, Pedro, ele acessa o segredo. Ele tem acesso ao segredo para abrir a porta. E ele tem entrada no reino dos céus. E como ele recebe esse segredo? Com esta confissão. Com esta confissão que ele faz, ele acaba atingindo o nível dos mistérios do reino dos céus. E olha só o que Jesus disse aqui no capítulo 13. E preste atenção nisso, porque os mistérios, o segredo do reino só é dado para quem é de Deus. O segredo não é dado para todo mundo. Você não anda contando o segredo para ninguém, é ou não é? Segredo é segredo, só você sabe. Por exemplo, um cadeado que tem um segredo de numeração, você não vai passar. Por exemplo, para você ter o dinheiro do banco que você depositou lá, você tem uma chave de segurança que libera a máquina para ela liberar o quê? O dinheiro. É um segredo que tem. Então Jesus disse, a vós é dado os segredos, os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Preste atenção que os segredos do reino só é dado para quem é de quem? De Deus. Olha aqui em Mateus capítulo 13, versículo de número 11, Jesus dizendo aos seus discípulos, porque os discípulos lhe perguntaram, por que tu falas por parábolas, hein? Por que tu não fala abertamente para nós compreendermos? E aí Jesus disse no versículo de número 11, e ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado os segredos, em algumas traduções, mistérios. A vós é dados os segredos, os mistérios do quê? Do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Preste atenção que não é todo mundo que tem o segredo para acessar os céus. A pessoa pode estar aqui na igreja, mas ela não tem acesso aos céus. Porque ela tem que startar, ela tem que acessar isso. Ela tem que conectar-se com o segredo que é dado somente a Deus, que dá este segredo aos homens. E é Deus que passa esse segredo para as pessoas. Então, enquanto as pessoas não tiverem este segredo, ela não tem acesso aonde? Aos céus. Enquanto ela não tem acesso aos céus, as portas do inferno continuam prevalecendo contra a pessoa. As portas do inferno continuam operando no casamento dela. As portas do inferno continuam operando na saúde da pessoa. As portas do inferno continuam operando na vida financeira dela. As portas do inferno continuam operando sobre tudo que ela tem. Porque ela ainda não acessou, ela não teve o segredo. E Jesus disse, a eles não lhes é dado, mas sim a vós. Eu estou dando o segredo para vocês. Eu estou dando a chave do reino para vós. Porque esta chave do reino, ela já tinha sido profetizada 700 anos antes de Jesus vir à terra. Veja comigo aqui em livro de Isaías capítulo 22, versículo de número 22. Olha só. Evangelho, livro de Isaías, melhor. Isaías capítulo 22, verso 22. Quem encontrou, diga amém. Olha só, Isaías 22, 22. E porei as chaves de Davi. É as chaves do reino. É a autoridade. É o segredo para acessar o reino dos céus. E porei a chave do reino de Davi sobre o seu ombro. E abrirá, e ninguém fechará. E fechará, e ninguém abrirá.
Então não é todos que têm esse segredo. Então quando Jesus viesse, era ele que estaria com as chaves, por isso ele disse: eu te dou as chaves do reino, Pedro. Estou lhe dando as chaves do reino. Então quando Jesus viesse com este segredo, e ele estava trazendo este segredo de onde? Direto do Pai. Este segredo ele estava trazendo do Pai, para passar este segredo para quem? Para os seus seguidores, para aquele que nele cresce. Então quem cresce nele e seguisse a ele como discípulo, ele iria mostrar o segredo. Para tudo aquilo que a pessoa ligar aqui na terra, fosse ligado nos céus. Tudo que ela desligar aqui na terra, seria também desligado nos céus. A pessoa teria acesso. Presta atenção, porque eu quero que você saia daqui hoje com esta chave na tua vida, para que tudo que você ligar aqui na terra seja ligado nos céus. Mas você tem que ter a revelação. E não estou dizendo revelação que os homens dizem que tem. É a revelação do Evangelho de Cristo. É a revelação de quem é Jesus Cristo. Não é a revelação que a pessoa produz por ela mesma para falar para a pessoa, porque essas revelações levam as pessoas em confusão. Não abre. Quantas revelações você já recebeu de homens e, pelo contrário, em vez de abrir as portas, as tuas portas continuaram fechadas, é ou não é? Você recebeu muitas revelações. Não tenho nada contra aqueles que produzem revelações inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, mas tem muitas revelações que a pessoa recebe que é da carne. Tem muitas revelações que são produzidas da própria natureza humana, e isso não faz ela abrir o céu sobre a vida da pessoa. Mas quando a pessoa tem a mesma revelação que Pedro teve, meu irmão, porque essa é a maior revelação de todos os tempos, porque quando essa pessoa, quando este homem ou a mulher tem a mesma revelação que o Pedro teve, aí, meu querido, nenhuma coisa te é mais impossível nessa terra, nenhuma coisa te torna mais impossível quando você tem esta revelação. E quem é que vai produzir esta revelação? O próprio Deus. Jesus está trazendo ela. Está com Jesus as chaves do reino. Ele tem os mistérios do reino. Ele tem o segredo para dar o acesso ao Pai. Então Jesus Cristo, quando ouve isso de Pedro, Pedro vai receber os mistérios, o segredo do reino dos céus. Ele vai receber o segredo agora, para que o inferno não tenha mais força contra ele e contra a igreja do nosso Senhor. Então Pedro, quando diz tu és o Cristo, Pedro está recebendo a revelação agora. E aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, olha, Simão Pedro, esta palavra que você disse, isso não procede de natureza humana. Não foi carne e sangue que tu revelou essa coisa. Isso é os mistérios do reino. Pedro, você recebeu o segredo. Pedro, você acessou o segredo. Você acessou a chave, mestre, que abre todas as portas do reino. Pedro, a partir de agora você tem acesso. Não foi carne e sangue, porque homem nenhum pode ter uma revelação dessa, se não for o Deus e Pai que revelar a ti. Pedro, quem te revelou isso? Não foi homem nenhum. Olha só, volta lá no Evangelho, no Novo Testamento, capítulo 16, verso 17, Jesus ficará maravilhado com isso. Jesus fica encantado, encantado. Olha só que maravilha, preste atenção. Mateus capítulo 16, versículo 17. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Barjonas aqui, a palavra bar quer dizer filho, Jonas é um nome próprio, então quer dizer Simão, filho de Jonas. Porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está onde? Nos céus. Isso é um segredo. Você acessou a chave. Você conseguiu fazer a chave do reino virar. Porque muitos me conhecem. Muitos sabem da minha vida, muitos sabem da minha trajetória, mas ninguém ainda teve esta revelação, e tu teve.
Tu está entendendo, Pedro? Não foi carne e sangue, bem-aventurado, muito mais que feliz. Olha só, porque bem-aventurado é uma pessoa que é muito mais do que feliz. Ela transcende a felicidade. Ela ultrapassa o nível de felicidade. Jesus está dizendo: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou isso, mas isso é um segredo do Pai. E o Pai te revelou, o Pai te mostrou quem eu sou. E aí Jesus disse: por causa desta confissão, pois também eu te digo, tu és o quê? Petros. Tu és uma pequena pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, por causa desta confissão, se um ser humano igual a você reconhecer esta confissão e compreender os segredos, os mistérios do reino, de que eu sou o Cristo Messias, o Filho do Deus vivo, e me servir porque eu sou, não porque eu posso fazer alguma coisa, Pedro, esta pessoa receberá a proteção divina, porque muito serve a Jesus pelo que pode fazer, não pelaquilo que ele é. E se você servir Jesus pelaquilo que ele é, todo o inferno e todas as portas do diabo não terão poder contra a sua vida, porque você entrou no nível dos mistérios do reino de Deus. Diga glória a Deus, diga amém, Jesus. Aí Satanás não terá poder contra a tua vida, você estará tendo proteção. Então, isso não pode nascer de natureza humana, porque eu até posso pregar para você e te mostrar quem é Jesus, é ou não é? Porque todos nós que estamos aqui um dia ouvimos a pregação. Ouvimos a pregação, alguém pregou para nós e falou acerca de quem é Jesus. Mas a revelação de quem ele é só pode receber através do Pai. É Deus que faz brotar no coração do homem a clareza de quem é Jesus. E quando a pessoa começa a compreender quem é Jesus, que a sua natureza não é deste nível aqui, que a natureza de Jesus ela é divina, que a natureza de Jesus é elevada ao dos anjos e a dos homens, e ele é o Senhor e ele é o próprio Deus. Quando a pessoa tem essa revelação e começa a servir Jesus, com base nesta revelação, ela começa a receber a proteção. Olha só, e os portais do inferno não prevalecerão contra ela. Então, ela recebe imediatamente proteção. Ela começa a ser protegida, porque ela acessou esta chave. E as portas do inferno não prevalecem. Os ataques do diabo, os ardis do diabo, as armadilhas do diabo não terá efeito sobre a pessoa. Não terá força sobre tal pessoa. Então Pedro, quando recebe esta revelação, e eu quero que você veja aqui, olha só, no capítulo 16, Jesus dizendo: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado aonde? Nos céus. Você vai ter acesso. Quando você começa a compreender esta natureza de Jesus, e começa a compreender realmente quem é Jesus, você tem duas coisas aqui já. Primeiro, você recebe o quê? Proteção. É a primeira coisa que você recebe quando você começa a compreender a natureza divina de Jesus. Quando você não iguala o poder divino dele igual aos dos homens. Quando você começa a crer que Jesus Cristo é soberano, o Senhor dos céus e da terra. Quando você começa a servir a ele como a pedra fundamental de sua fé. Quando você não coloca mais nenhuma coisa paralela a Jesus Cristo. Quando você não iguala Jesus com nada, ele é soberano. Porque muitas vezes a pessoa diz que conhece Jesus, mas ela coloca muitas coisas no mesmo nível que Jesus Cristo, ou traz Jesus para o nível das coisas. Por exemplo, a pessoa serve Jesus,
mas também coloca toda a sua vida, ela coloca Jesus no nível da vida dela. Ela não pega a vida dela e coloca a vida dela no nível de Jesus. Ela traz Jesus para o nível da própria vida dela. Ela serve Jesus, mas também serve a cartomante. Ela gosta de ir na cigana. Ela gosta de ler o horóscopo. Ela gosta de coisas esotéricas. Ela coloca Jesus ao nível da filosofia humana. Ela coloca Jesus no nível das religiões. Então a confissão de fé da pessoa, a profissão de fé dela, não tem resultados. Então o diabo continua prevalecendo na vida da pessoa. Por quê? Ela não acessou com a chave, que é o quê? A profissão de fé que Pedro está dizendo. Tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus vai dizer, sobre esta rocha, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Eu quero que você veja aqui comigo. Olha só, capítulo de número ainda 16, porque Jesus disse, no versículo 18, pois também eu te digo que tu és o quê? Pedro, e sobre esta pedra edificarei o quê? A minha igreja. Quem é a pedra principal? Jesus. Ele é a base fundamental da vida da pessoa. Sobre esta pedra, tu és Petros. A palavra Petros quer dizer pequena pedra, uma pequena rocha. Petros, do grego pedra, pequena pedra, ou uma pequena rocha. Tu és Petros, uma pequena rocha. Mas quem é a maior rocha? Jesus. Ele vai dizer, e sobre esta pedra, que é ele, porque ele disse, tu és o Cristo. Sobre esta profissão de fé, sobre esta tua confissão, que tu está dizendo que eu sou o Cristo, o Filho de Deus, é sobre isto que eu edificarei o quê? A igreja. E tu vai edificar a tua vida nesta rocha. Pedro, a tua vida tem que ser edificada com base a quem é a base? Jesus. Ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que já está posto. Ninguém pode. Cristo é a base fundamental. Ah, pastor, eu tenho Cristo, mas eu também gosto de livro de autoajuda. Ajuda. Mas aí você está dizendo que o livro de autoajuda pode te ajudar. Quem é que pode te ajudar? Ah, pastor, eu gosto de Jesus, mas eu também gosto de consultar uma profetisa, um profeta. Você está dizendo que Cristo é a tua base, mas junto com essa base tem mais outra. Cristo tem que ser a única base, a única pedra principal da construção da tua vida, tem que ser Jesus. Esse é o segredo para que os céus se abram sobre a minha vida. Eu não posso ter Jesus e também pedir para Pedro. Eu não posso ter Jesus como pedra fundamental da minha vida e pedir para a cartomante ler a minha vida. Eu não posso ter Cristo como pedra fundamental e dar minha mão para a cigana ler. Eu não posso ter Cristo como a pedra fundamental e ficar enfurnado na filosofia de vida, dizendo eu também vou seguir as filosofias. Amados, ajuda, mas não resolve, é igual remédio. O remédio ele até ajuda a aliviar a dor do doente, mas não cura. As outras pedras que existem no mundo pode até te ajudar, mas não resolve o teu problema, porque quem vai resolver o teu problema e que vai te dar acesso aos segredos do reino é a pedra fundamental de esquina que os edificadores rejeitaram, mas nós temos por ela poderosa, eleita e escolhida de Deus, pois quem crê nessa rocha não será confundido, não vai ser enganado. Você não terá uma fé enganosa dentro de você. A sua fé será uma fé sólida. Olha o que o apóstolo Paulo disse na carta aos Efésios, capítulo de número 2, verso 20. Está escrito assim, ó. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ou seja, ele é a base, ele é maior. Porque quem é maior, a construção ou a pedra fundamental?
A pedra fundamental, ainda que a construção é bonita, mas o que dá beleza e sustentação à construção é a pedra principal da construção. Você pode construir uma casa bonita, mas se não tiver fundamento ela cai. Você pode construir uma vida bela, mas se a tua vida não tiver fundamentos no Evangelho de Cristo, a tua vida vai desabar em algum momento. Você pode até construir, mas um dia desaba. E é assim que acontece com a vida de muita gente. Até constrói uma história linda no Evangelho. Constrói uma história de servo e serva de Deus. Mas ela não construiu a sua vida sobre o fundamento dos apóstolos. De que Jesus Cristo, olha só, é a principal pedra de esquina. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus, o quê? No Espírito. Olha só, você não pode ter outra base. Então, amados, eu respeito a filosofia, gosto de filosofia, gosto da teologia, gosto de livros de autoajuda, gosto de tudo isso, é bom. Mas isso não é maior. É até uma obra bela, até uma obra bonita. Mas a principal pedra de esquina sempre será Jesus Cristo. E você não pode ter outra pedra além dessa. Ele disse, olha, um homem construiu uma casa sobre a areia. Veio ventos, deu sobre aquela casa tempestade. E olha, deu sobre aquela casa, ela não resistiu, caiu. E grande foi a sua queda. Mas teve um homem também que edificou a sua casa sobre a rocha. Deu os ventos, deu a tempestade contra aquela casa, balançou, sacudiu, mas aquela casa não caiu, porque aquela casa estava fincada numa rocha. E meu querido e minha querida, pode ter certeza, quando você tem a revelação que Pedro teve, que a base da tua fé é só Jesus, o diabo pode se levantar, ele pode soprar, ele pode vir com tempestade, ele pode vir com doenças, ele pode vir com setas, ele pode vir com todas as armas de todo o inferno, mas quando ele encontra uma vida que está solidificada na rocha que é Jesus, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja que o Deus Todo-Poderoso habita e faz morada nesta vida. Você tem que começar a edificar a tua vida verdadeiramente em Jesus. E Paulo vai dizer, e veja como cada um está edificando, para não edificar sobre fundamento alheio. Muitos estão edificando a sua vida em fundamento alheio, hein? Você tem que tomar cuidado, porque você pode até construir. Vai construindo, vai construindo, vai construindo. Na hora que você der por conta, o fracasso é iminente, de uma hora para outra. Bluf, a pessoa desaba. Nossa, o que aconteceu? Por quê? Ela baseou sua fé em quê? Em coisas fúteis. A vida dela foi fundada, construída sobre uma pedra que não tem resultado. Livros, filosofias, religião. É que eu sou evangélico, isso não te protege do diabo, não. Pastor, eu sou formado, isso não te protege do diabo. O diabo não tem medo de quem é inteligente, de quem é sábio. O diabo não tem medo de pessoas que são boas naquilo que faz. O diabo sabe que ele não pode com pessoas que têm como base Jesus Cristo na sua vida. Aí o diabo diz, eu não posso derrubar esta pessoa. Ele tenta derrubar. Ele tenta destruir a vida da pessoa, mas não consegue. A pessoa vai permanecer firme. E olha o que o apóstolo Pedro mesmo disse, vá comigo. Olha só. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. E assim que você encontrar, primeira carta do apóstolo Pedro, diga glória a Deus. Versículo de número 5. Está escrito assim, ó. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 5. Vós também, vamos ler o verso 4. E chegando vós para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, diga, eu sou uma pequena pedra. Eu sou Petros. Eu sou uma pequena pedra, olha só.
Como pedras vivas sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Por quem? Por Jesus Cristo, a principal pedra. Então, como que o diabo não prevalecerá contra a tua vida? Como que as portas do inferno não prevalecem? Quando você tem Cristo como pedra fundamental da tua fé. Quero te aconselhar a ler exclusivamente a Bíblia. Lê os livros, pode ler quantos livros você quiser. Salomão disse que não tem limite para fazer livros, e o estudar demais enfada a carne. O estudar livros e mais livros, ler enfada a carne. Mas o que não enfada a carne é o Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho é vida para todo aquele que crer. Quem crê no Evangelho de Cristo não se enfada jamais. Ele sempre está prevalecendo, ele sempre tem as portas dos céus abertas. Tudo que ele liga na terra é ligado no céu. Tudo que ele diz aqui na terra, Deus aprova dos céus. Pastor, e quando o homem perde isso? Ele perde? Perde. Eu quero te falar isso antes de eu encerrar a mensagem. Quando que os portões do inferno têm poder sobre a tua vida? No mesmo texto, na mesma sequência, aquele que recebeu a proteção, o segredo e o acesso, vai perder por não vigiar. Pastor, mas quem é? Pedro. Poucos minutos Pedro está recebendo um elogio fantástico. Tu está recebendo os segredos do reino. O que você ligar na terra é ligado no céu. Tu és uma pequena pedra. Tu vai estar edificado em mim. Olha, tu não vai de maneira nenhuma, Pedro, se desviar. Pelo contrário, tu vai ficar firme. Inclusive que Satanás pediu Pedro para se andar, e Jesus disse: eu roguei por ti para que não desfaleça a tua fé, porque tu está firmado em mim. Esse mesmo Pedro que recebe este acesso, essa proteção, para que o diabo não tenha poder sobre ele, passam 2, 3 minutos depois, Jesus disse: olha, o Filho do Homem vai para Jerusalém, vai ser preso, vai ser julgado, condenado. Após ser julgado e condenado, vai ser pregado no madeiro. Ele vai morrer, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. E aí Pedro ouviu aquilo e disse: já que eu falei que ele é o Cristo, deixa eu tomar umas providências. Ele falou: mestre, vem aqui. Tirou Jesus de lado. Falou: eu quero ter um particular com o Senhor. Tem gente que diz: eu vou ter um particular com Deus. Muitas vezes tem particular com Deus só para falar asneira com Deus. É melhor não ter nem particular com Deus. Vou ter um particular ali com Deus. Parece que é espiritual, né? Mas muitas vezes é para ser pedra de tropeço. Porque como a pessoa abre as portas do inferno, e como que ela perde proteção de Deus, porque Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Como a pessoa perde essa proteção? Como a pessoa, ela acaba, presta atenção, perdendo os segredos do reino dos céus. Ela não recebe mais os mistérios, os segredos de Deus. Como ela perde isso? Como ela perde o acesso ao reino de Deus, de que tudo que ela ligar aqui na terra é ligado nos céus. Como é que essa pessoa perde isso? Quando ela se torna pedra de tropeço no caminho dos outros. Quando você se torna pedra de tropeço, você abre as portas do inferno em favor da tua vida. Você perde a proteção. E aí o diabo começa a atuar dentro de você. Aí o diabo começa a entrar na tua vida e acabar com tudo, porque você se tornou pedra de tropeço. Pedro agora vai se tornar pedra de tropeço. Por quê? Ele vai dizer: mestre, repreenda isso, tenha misericórdia de ti mesmo, que nenhuma dessas coisas vai te suceder. Repreenda isso. Aí Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás, tu não serve a não ser de escândalo. Tu não conhece as coisas de Deus, mas só de quem? Dos homens. Vamos ler comigo lá o que Jesus disse a esse Pedro? Olha só, quando você perde a proteção, perde o acesso e perde os segredos do reino de Deus. Quando os portais do inferno começam a prevalecer contra a tua vida, quando você torna-se pedra de tropeço. Pastor, eu não posso ser pedra de tropeço para ninguém? De jeito nenhum. Você não pode causar escândalo. Pastor, eu não posso causar nenhum escândalo não, porque se as pessoas estiverem servindo a Deus de qualquer jeito, você está causando escândalo, sim ou não?
Aí o diabo começa a atuar sobre a tua vida. Você está promovendo escândalo para o reino. Como a pessoa diz que serve a Deus e não vai para a igreja? Como essa pessoa diz que serve a Deus e não toma santa ceia? Como que ela diz que é de Deus, ela é evangélica e está na igreja fazendo coisa errada? Você está sendo pedra de tropeço, escândalo. E aí você está deixando Satanás entrar na tua vida. Olha o que Jesus disse, capítulo 16, versículo de número 22. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá o quê? Isso. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, adversário, que me serve de quê? Escândalo. Grife essa palavra, escândalo. Quando Satanás prevalece contra a igreja? Quando há o quê? Escândalos. Por que escândalo? Porque ela não está servindo e honrando a confissão de fé. Qual é a confissão de fé? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, tu és o Messias, tu és o meu Senhor. Eu não mando mais na minha vida, é o Senhor que governa agora. Então a pessoa está promovendo o que é escândalo. E olha o que Jesus disse: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de quem? Imediatamente os mistérios se fechou. O segredo acabou. Minou. Pedro acabou de receber um segredo, mas aí está dominado por Satanás, o inferno está prevalecendo contra ele. E aí Jesus disse: porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são de quem? Dos homens. Perdeu o segredo, perdeu a chave. Quando você começa a promover escândalo, você não tem mais um segredo da chave. Deus, ele cria um novo segredo e você fica sem ter acesso aos céus. E se você não tem acesso ao reino dos céus, as portas do inferno estão prevalecendo contra a tua vida. O diabo está operando na tua vida. Não pense você que só porque você está aqui que o diabo não entra em você não, tá? Ah, pastor, eu estou na igreja, o diabo não tem poder. Deixa eu te dizer, Pedro andava com Jesus 24 horas por dia em carne, hein? E Satanás entrou dentro dele, sim ou não? A boca de Pedro foi instrumento de quem? De Satanás. E você acha que Satanás entrou em Pedro, ele não pode entrar em você? Pedro era um homem que orava, jejuava, buscava a Deus junto com o mestre. E olha, amado, se Pedro, que andava 24 horas com Jesus, deixou Satanás entrar na vida dele, se você não vigiar, você acha que Satanás não vai se apoderar de você? Não pense não, que você tem imunidade. Não pense que você é imune, que Satanás não possa entrar na tua vida. Ah, eu sou pastor, Satanás não pode tocar em mim. Deixa o pastor Sirlei não vigiar. Deixa eu não vigiar não, com a minha confissão de fé. Deixa eu não honrar a minha confissão de fé, se eu não abro as portas para Satanás entrar e acabar com o meu ministério, acabar com o meu chamado, acabar com a minha vida espiritual. Tem quantas pessoas dentro da igreja que estão dominadas pelo diabo e não sabem que estão dominadas pelo diabo? Tinha um homem dentro da sinagoga que há mais de 18 anos estava com o espírito maligno dentro dele. Quando Jesus entrou na sinagoga, ele deu um grito, mas estava lá congregando, louvando, ouvindo a palavra todo sábado. Mas as portas do inferno estavam abertas sobre a vida dele. Mas quando ele foi liberto e viu que diante dele estava a pedra viva, que é Jesus Cristo, aí ele conheceu a verdade libertou, e as portas do inferno se fechou para a vida dele, e as portas do céu se abriram. Quando você fecha a porta do inferno, Deus, ele abre as portas do céu para você ser abençoado. Aí Satanás é expulso e você recebe a vida, e a vida com abundância. Porque a palavra escandalou em grego quer dizer pedra de escândalo. Pedro deixou de se tornar pedra viva e se tornou pedra o quê? De escândalo. Mas ele aprendeu, ele escreveu lá na segunda carta dele, dizendo: vós sois pedras vivas, edifique a vida de vocês agora sobre a rocha, porque eu aprendi. Eu quase deixei Satanás acabar com a minha vida. E Pedro sabia, né? Pedro, ele aprendeu da pior forma. Ele aprendeu da pior forma, porque Jesus disse: Satanás me pediu
para te cirandar como ciranda um trigo. Satanás queria acabar com Pedro de qualquer jeito. Satanás queria se apoderar, ele estava querendo entrar em alguém. Ele queria entrar em alguém, amados, toma cuidado. Não cause escândalo. Viva uma vida santa. Porque o evangelho está cheio de gente causando escândalo. Eu quero que você leia comigo aqui, no capítulo de número 18, versículo de número 7. Vamos lá no evangelho de Lucas, melhor, capítulo 17, para nós encerrarmos. Porque como você abre as portas do inferno contra a tua vida? Quando você é causador de escândalo. E sabe o que Jesus disse para o causador de escândalo? Melhor seria para o tal nem ter nascido. Marre uma pedra de moinha sobre o seu pescoço e lance no mar, do que ficar causando escândalo, porque você está sendo um instrumento de Satanás. O inferno está operando sobre a tua vida. Olha só, em Lucas capítulo 17, versículo 1, quem encontrou, diga amém. E disse aos discípulos, é impossível que não venha escândalo. É impossível que não venha pedras de tropeço. Dentro da igreja está cheio de pedras de tropeço também, tá ou não está? Claro que está. Mas ai daquele, por quem vierem. Ai daquele que cometer um escândalo. Ai daquele. Já pensou, você pega emprestado com alguém e não paga? Você causou o quê? Escândalo. Você mentiu para alguém e alguém descobriu que você é cristão e descobriu que você é um mentiroso. Você é causador de quê? De escândalo. Você comete um adultério, você causou o quê? Escândalo. Houve um divórcio, acontece o quê? Um escândalo. Houve prostituição, acontece o quê? Escândalo. Tropeço, porque as pessoas começam a tropeçar na fé. Paulo disse o seguinte, se o teu irmão não come carne, coma carne por causa dele, para que você não seja pedra de tropeço. Se ele come legume então com ele. Porque tem uns que são fracos demais na fé, então você tem que agir de sabedoria, mas não seja pedra de tropeço, não cause escândalo para ninguém, porque ai por quem vier o escândalo, melhor fora que lhe pusera ao pescoço uma pedra de moinho. Você já viu o tamanho de uma pedra de moinho? Do tamanho desse púlpito aqui, ó. Usada para amassar azeite, para prensar azeite. Jesus disse, pega uma pedra de moinho. Olha só, melhor que pegasse uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmo, Jesus disse, olhai por vós, cuide da tua vida. Está cheio de gente dentro da igreja cuidando da vida do outro, mas a sua fé está dominada por Satanás. Causa escândalo. A vida que ela vive, a vida que ele vive, envergonha a confissão de fé que ela fez. É um cristão, mas não ora, não jejua, não lê Bíblia, não é dizimista, não é ofertante. Causa escândalo. Jesus disse, olhai por vós mesmos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele arrepender, perdoa-lhe. Jesus disse, olha, se a pessoa se arrependeu e não quer mais ser pedra de tropeço, perdoa-lhe, recebe no Senhor. Recebe, aí Pedro vai dizer, eu tenho que perdoar quantas vezes o meu irmão? Até quantas vezes necessário. Se ele vier e pedir perdão e ele reconciliar-se, perdoa-lhe, porque ele quer deixar de ser pedra de tropeço. Mas olhe também por vós mesmo, hein? Para que você não seja uma pedra de escândalo, para que você não seja pedra de tropeço para ninguém, amados. Paulo disse, sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. A vida cristã é exemplo para os outros. Se você quer que o diabo não prevaleça contra a tua vida, seja o exemplo para as pessoas que estão à tua volta. Porque se você for exemplo para as pessoas que estão à sua volta, você vai fechar as portas do inferno, você não vai causar escândalo, aí você não será pedra de tropeço, mas você será uma pequena pedra em cima da rocha eterna, que é Jesus Cristo, e o teu nome estará escrito no livro da vida, e você terá acesso ao reino de Deus, e terá autoridade para ligar e desligares tudo que você desejar. Deus, ele vai assinar embaixo. Diga glória a Deus, diga amém, Jesus. Aí você terá a sua vida abençoada. Para de ser motivo de comentário para os outros.
Mas se você não causar escândalo, você fechou as portas do inferno, e aí as únicas portas que estarão abertas é as portas do reino de Deus, porque ele disse: a porta que eu abro, ninguém fecha, e a que eu fecho, ninguém abre. Pedro, e eu estou te dando essa autoridade. Se você fechar as portas para o inferno, não causar escândalo, não ser pedra de tropeço no caminho de ninguém, porque Pedro estava querendo ser pedra de tropeço no caminho de Jesus. Para com isso, você está no caminho errado. Está cheio de gente que está sendo pedra de tropeço no caminho do outro, que são do evangelho, que são da igreja, mas são pedras de tropeço. A partir de hoje você não vai ser. A partir de hoje você vai ser a pedra viva, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Não deixe quem fale mal de sua vida. Faça como Paulo, se coloque de pé por gentileza, que antes de eu encerrar eu quero ler isso daqui. Só acompanhe o texto, 2 Coríntios capítulo de número 6. Vou fazer a leitura e você reflete enquanto eu estiver fazendo a leitura. Olha o que o apóstolo Paulo diz. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Preste bem atenção nisso. Para que você não receba a graça de Deus em vão. O que é a graça de Deus? É o favor imerecido. Se a graça não operar na tua vida, você não é salvo. Paulo diz, cooperando com ele, para que a graça não seja vã. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. E eis que agora, ao tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja o quê? Censurado. Presta atenção, pastores, obreiros e membros da casa de Deus, para que nós não sejamos censurados. Cristo já está chegando no último gole da ira do Todo-Poderoso, a última gota. Porque o que você vê mais dentro da igreja hoje é escândalo, desde pastor a membros, causadores de escândalo da fé. Vergonhoso, pastores se divorciando, pastores adulterando, pastores roubando, pastores cometendo todo tipo de pecado e os membros da mesma coisa. Ah, pastor, os grandes fazem. Se eles fazem, você não. Você não pode ser pedra de escândalo. Você tem que ser santo, para que o nosso ministério não seja o quê? Censurado. Não pode. Não pode haver isso. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, para você ter proteção. Paulo está dizendo, é para que as armas produzam na tua vida. Está cheio de crente que nos dá vergonha de andar. Dá vergonha. Por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama. Como enganadores, Paulo disse, mas sendo verdadeiros. As pessoas nos chamavam de enganadores, mas nós mantemos o nosso ministério puro, santo. Como os desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos. Como contristados, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo e possuindo o quê? Tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós e o vosso coração delatado. Paulo diz, pare de causar escândalos aí dentro dessa igreja de Corinto. O que mata o evangelho, o que faz Satanás prevalecer contra uma igreja, é os escândalos. É uma vergonha, é vergonhoso, é desonroso. Você tem que honrar o nome que está sobre a tua vida. Qual é o nome que está sobre a tua vida? É o nome da nova geração? Pastor Misael Palharim? Ou é o nome de Jesus Cristo, que é acima de todos os nomes? Você está fazendo vã a graça que foi te dada?
não pode cometer escândalos, amados. Suporta, Paulo está dizendo, em muitas aflições, no trabalho, na vigília. Paulo está dizendo, eu suportei tudo isso para não causar o quê? Escândalo ao Evangelho.